Graça e paz, igreja do Senhor. Deus é bom. Alguém lembra aí, né? Deus é fiel, gente. Estamos aqui por causa da sua fidelidade. Amém? Tem tanto lugar para a gente estar hoje, hein? Você recebeu algum convite, não recebeu? Ou de repente você convidou alguém, né? Mas você foi muito bem-aventurado, porque você escolheu estar aqui. E não há outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. Amém, gente? Nós ficamos muito felizes. Tem muita gente viajando. Em todos os departamentos da igreja nós estamos desfalcados, mas não desanimados. Estou vendo bastante gente aqui com um desejo de ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesta manhã. Você crê que Deus vai falar com você? Então Ele vai falar. Glória a Deus. Ele vai falar. Nós já louvamos a Deus pelas doações começando a chegar. Eu imagino que deve ter quase umas 60 caixas já aí, não é? E das 300, faltam aproximadamente 240, não é? Mas muita gente ausente, muita gente se comprometeu de doar, não veio hoje, tem o culto da noite ainda, e vai passar. Amém, gente? Vai passar das 300 caixas com tranquilidade, viu? Vai passar, nós vamos abençoar, deixar a vida de mais de 300 crianças do Ceará um pouco mais doce, né? Trabalho de cada um de vocês, da generosidade, né? De vocês. Amém? Eu quero ler com vocês no Evangelho de João. Eu não pedi para a mídia, então aguarde só um pouquinho para eles colocarem na tela, porque no escuro você não vai conseguir ler sua Bíblia, tá? Então, aguarde. Eu sei que você tem no teu celular aí. Se quiser ler no seu celular, também fique à vontade. Mas eu vou esperar projetar na tela, porque aí eu leio na minha tradução aqui, vocês acompanham no telão. João capítulo 18. Se tiver glória a Deus aí, fica tão bom, irmão. Isso. Alguém que não tem muito contato, né, com a igreja evangélica, às vezes se pergunta, né, por que eles dão tanto glória a Deus, falam aleluia, levantam a mão, fazem barulho, né? É porque nós entendemos que quando nós damos glórias a Deus, nós estamos nos esvaziando de nós. Amém? Eu estou dizendo, se eu sou alguma coisa, é por causa dele. Se eu tenho alguma coisa, é por causa dele. Se conseguimos alguma coisa, é por causa dele. Estamos aqui hoje por causa dele. Não merecemos nada. Estamos aqui servindo a ele por bondade dele. Você acredita nisso? Amém? Então, continue nessa visão, tá bom? Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém, gente? Passo a ler. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E terminado, Judas, deixa eu ler na minha tradução aqui, gente. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes ou cacetetes, porretes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Amém? Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, que é lida na manhã, Senhor, deste domingo.
E eu creio, Pai, que a Tua palavra por si só é alimento para a nossa alma, é cura para a enfermidade, é restauração para aquele que está, ó Pai, quebrantado de alma. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, eu me dispo de toda a vaidade, Pai. Eu transfiro toda a glória, toda a honra para Ti, Pai. Porque se não for ao Senhor, não estaríamos aqui. Por isso eu lhe peço, Senhor, usa-me, Senhor, usa a minha boca para transmitir a Tua palavra, a Tua igreja e aqueles que estão em casa. E posteriormente aqueles que estarão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, alimenta, cura, derrama a Tua glória, salva, restaura, batiza com Teu Espírito Santo. Ó Pai, onde houver uma alma aflita, ó Pai, alguém vivendo um momento de opressão, de depressão, de angústia, Pai, envia libertação para a glória do Teu nome, Senhor, eu te peço e te agradeço. A igreja diga amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Eu me lembro que no meu tempo de menino, eu nunca fui uma criança com muita desenvoltura para nada. Até os meus 14, 15 anos, eu era extremamente tímido. Muito tímido. Tímido de me esconder de pessoas. Eu já disse aqui que eu chegava antes na aula para não ter que passar por todo mundo quando chegava atrasado. Eu era muito tímido, tinha medo de fazer algo errado e alguém me notar. E às vezes na escola a gente acabava sendo vítima de bullying. Na época não era bullying, mas era tiração de sarro, né? Eu passei por algumas dificuldades na minha adolescência e nenhum adolescente ou jovem gostaria de ter passado, não é? Eu não tenho trauma disso não. Graças a Deus, isso caiu por terra. Diga assim, caiu por terra. Mas eu tenho certeza que existem pessoas aqui que já passaram por isso também. Alguns problemas que a gente enfrenta na nossa adolescência. E a gente cresce com aquilo, né? Existem crianças que crescem com o sentimento de que não conseguem fazer nada direito. Cresceram e hoje são adultos. E não assumem nada, não assumem uma responsabilidade. Porque o pai ou a mãe sempre dizia, deixa que eu faço, porque você não faz nada direito. Então cresceu desde criança com isso guardado no coração. Deixa que eu faço. Você não sabe fazer nada. Então passou para a juventude, maturidade, né, é adulto e hoje tem medo de assumir compromisso porque acha que não sabe fazer nada. E tantos outros traumas que a gente carrega. Mas a gente vai crescendo, se desenvolvendo e chegamos a um ponto que, graças a Deus, no meio do caminho, Jesus nos encontra. Quando Jesus nos encontra, tudo isso tem que cair por terra. Diga assim, tem que cair por terra. Tem que cair. Aí depois vem a maturidade e outros traumas vão chegando. É um relacionamento que não dá certo. É alguém que gosta de alguém, e esse alguém que alguém gosta, gosta do outro. É um noivado que é desfeito por traição, é um casamento que é desfeito por adultério, é um casamento que é desfeito por excesso de força, assédio moral, agressão moral, agressão física, psicológica. São pais que às vezes são enganados pelos filhos que ele cuida tão bem e acha que o filho é um exemplo e de repente vê que não é nada daquilo. São filhos que têm o pai ou a mãe como um herói e de repente eles descobrem que aquilo ali é uma fachada. Mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente percebe que só com as nossas forças nós não vamos conseguir e não conseguiremos. Mas aí no meio do caminho Jesus nos encontra. E quando Jesus nos encontra, todos esses traumas,
que ditariam o nosso amanhã, eles têm que cair por terra. Diga assim: tem que cair por terra. Tem que cair. E eles caem por terra, na força da graça de Deus na nossa vida, na força do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eles caem por terra. Para quem não está familiarizado com o linguajar bíblico, o cair por terra significa, no poder do nome de Jesus, eles têm que perder força e nos abandonar. Tem que nos deixar. O texto que eu li nos fala de uma grande comitiva. Quando eu falo de uma grande comitiva, quem lê esse texto, quem é leitor da Bíblia, quem lê a Bíblia pelo menos uma vez por mês, que não é o correto. Quem lê a Bíblia pelo menos uma vez por semana, que também não é o correto. Mas quem lê a Bíblia pelo menos uma vez por dia, no mínimo, que é o correto, e já leu esse texto algumas vezes, você não tem ideia do que prepararam para prender Jesus. Você não tem ideia. Nunca houve naquela região um homem tão temido, tão caçado como Jesus. Nunca houve. Nem o próprio Barrabás. Nem o próprio Barrabás, que eu já falei aqui outro dia, que o termo Barrabás significa filho de Deus. Barrabás é uma palavra que no aramaico significa filho de Deus. Por isso que no dia em que Pilatos fala, vocês querem Jesus ou Barrabás? Eles entendiam, vocês querem Jesus, que significa Salvador, ou vocês querem que liberta o filho de Deus? Barrabás. Alguém vai dizer, então eles escolheram Barrabás enganado? Não. Escolheram Barrabás convictos. Eles viam em Barrabás o poder que eles buscavam em Jesus. Porque Jesus se apresentou como o libertador. E eles imaginaram o libertador de Roma, do Império Romano. Judas se decepcionou com Jesus, porque ele apostou todas as fichas em Jesus, acreditando, esse homem vai nos libertar de Roma, porque os milagres que ele faz, ele pode libertar a gente a hora que ele quiser. Aí Jesus diz, não, o meu reino, Judas, não é deste mundo, o meu reino é lá de cima. No meu reino não se casam, não comem, não bebem, não se dão em casamento. Judas se decepciona. Então, Jesus, ele sobe para um lugar onde tinha um olival, Monte das Oliveiras. E ali existe um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Significa o quê? Prensa de azeite. Enquanto a eira, que era um lugar de malhar trigo, tinha que ser no lugar aberto e alto, porque ele rastelava o trigo com a palha e jogava para o alto. Um lugar alto, descampado, o vento batia, soprava a palha para longe e as sementes caíam próximo, no chão. Enquanto era no lugar alto, a eira, a prensa de azeite tinha que ser no lugar reservado, escondido, para produzir azeite. O azeite, ele é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E às vezes nós buscamos em Deus, em lugares altos, visibilidade, quando na realidade, o azeite, o Espírito Santo vai fluir em nós quando a gente procurar o Getsemane, lugar escondido. Um lugar às vezes onde o holofote não nos vê, a mídia não nos vê. Lugar escondido onde só Jesus nos vê. E Jesus foi para este lugar.
com mais 11 discípulos. Judas já não estava mais com ele. E o texto vai dizer que Jesus está orando ali na prensa de azeite, sendo moído, porque foi ali que Jesus suou gotas de sangue. Foi ali que Jesus voltou 2 vezes e encontrou os discípulos dormindo. E de repente, imaginem naquela época, um lugar alto, um monte, não havia iluminação pública, um breu da noite. Imagine agora Jesus orando com seus discípulos naquele monte, lá no Getsemane, e de repente uma comitiva, mas era uma multidão, diga assim, era uma multidão que estava subindo aquele monte, passando pelo vale de Cedron, onde nascia o rio Jordão, aos pés do monte Hermon. Ali começava o rio Jordão. No meio dele, ele fazia surgir o mar da Galileia. Depois continuava mais uma extensão de rio e chegava até o Mar Morto. Lá no ribeiro de Cedron, embaixo, no pé do monte, do Monte Hermon, gigantesco, com o pico dele o ano todo branco de neve. Parece que eu estou vendo. As 4 estações do ano, o pico do Hermon coberto de neve. A neve derrete, escorre pelas encostas do monte e vai alimentando aquele ribeiro. E aquele ribeiro vem e vai, transforma 22 quilômetros de mar, de um lago gigantesco. Depois continua e deságua no Mar Morto. Eles passam por aquele ribeiro que dá para passar pulando na sua nascente. Começam a subir em direção ao Monte das Oliveiras, chegando até o Getsemane. Ali está Jesus de joelhos orando, clamando ao Pai: Pai, se o Senhor puder, me livra do sofrimento que eu já sei que eu vou passar. Todavia, quando ele diz todavia, eu aqui, com a minha limitada imaginação de ser humano, eu imagino que ele me viu. Eu imagino quando ele disse assim: Pai, se o Senhor puder, me livra desse cálice amargo que eu vou beber, do sofrimento da cruz, se o Senhor puder. Todavia, eu creio que quando ele dizia todavia, ele lembrava de cada rosto que está aqui. Eu acho que ele via algo no futuro. E ele dizia: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, mas o que eu quero não pode prevalecer, Pai. Eu estou aqui para te obedecer. E de repente, ele olha e vê uma multidão. Deixa eu te falar uma coisa. Uma legião de soldados romanos corresponde a 6.000 soldados. Quantos? 6.000. Só que nós não estamos falando de uma legião pretoriana. Não. Nós estamos falando de guardas do templo. Era a guarda do templo. A guarda do templo foi prender Jesus. O responsável pela guarda do templo era o sumo sacerdote, como também era o responsável pelo sinédrio, um conselho de 71 juízes. Ele era o responsável pela guarda do templo. Quantos soldados existiam na guarda do templo? No mínimo 300 e no máximo 600, depende do dia. O mínimo de soldados que estava na guarda do templo, o dia e noite, o mínimo era 300 homens. Porque se houvesse uma rebelião, dentro ou fora do templo, eles tinham até túneis para entrar por trás do templo e acessar até o Santo dos Santos, para poder repelir alguma rebelião. Naquele dia, então imagine, para a gente não exagerar,
A Bíblia vai dizer que uma multidão, a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Então foram, o auxiliar do sumo sacerdote estava lá, que era o sogro do sacerdote. Estavam fariseus, não se sabe quanto, mas se a guarda do templo era de 300 a 600, mais ou menos 300 soldados da guarda do templo estavam subindo o monte só para prender Jesus. O texto vai dizer que eles estão subindo o monte com lanternas, tochas, porretes e armas, porque só quem tinha arma eram os romanos. E ali eles estavam cuidando do templo, porque o povo de Israel, naquela época de Jerusalém, eles eram dominados por Roma. Roma, para agradar os judeus, para que os judeus lhe obedecessem e lhe dessem favores e pagassem imposto, Roma fazia conchavos com os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Então era uma mão lavando a outra. Parece até que nós estamos falando da Assembleia Legislativa, do Senado, dessas coisas. Câmara dos Deputados, uma mão lava a outra. Assina o meu projeto hoje, que amanhã eu assino o seu sem ler. É assim. Então era troca de favores. Os romanos cuidavam, mas quem mandava ali naquele espaço era o sumo sacerdote, um judeu. E quando eles subiram, segundo a ordem desse sumo sacerdote, o sumo sacerdote vai na frente, ao lado de Judas, atrás dele o auxiliar dele, cujo Pedro corta a orelha, chamado Malco. Atrás dele vinham os fariseus, os doutores, sabe-tudos da época. Os fariseus naquele tempo podiam ser representados como os crentes de internet, que sabem tudo. Tudo que a igreja, o pastor fala, está tudo errado. Os crentes da internet sabem tudo. E atrás deles a comitiva de aproximadamente 300 ou mais soldados da guarda do templo, com lanternas. O que é isso? O que é uma lanterna se não existia pilha? A lanterna daquela época é o que diz no Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Glória a Deus. Eram objetos feitos de cerâmica, com um pouco de azeite dentro, tipo de uma chaleira, bem chata. E na frente dela tinha um bico, e em cima dela tinha um orifício onde colocavam um azeite e um pavio umedecido. Acendiam o pavio e colocavam amarrado nas sandálias, para clarear os passos. Quando eles estavam parados, aquilo ali, no versículo que eu li, diz que é lâmpada para os meus, está parado. Mas quando eles levantavam, iluminava luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eles colocavam lanternas nos pés, para que vocês tenham uma ideia de como era arcaico o negócio. E tochas nas mãos. Porque as tochas teriam uma durabilidade pequena, mas as lâmpadas nos pés durariam muito. Então, o fugitivo, a pessoa que vamos prender, é tão perigoso, mas tão perigoso, que nós não podemos bobear. Nós temos que levar tocha, nós temos que levar lâmpada, nós temos que levar porrete, pedaço de pau e até as nossas espadas e escudos. E no mínimo 300 homens. Tudo isso pode ser comparado aos traumas que você carrega ou carregou durante parte da sua vida. Traumas que pareciam maior do que você, mais poderoso do que você, mais forte do que você. Traumas que você achou que nunca te dariam paz.
que te impediam de viver, te impediam de se relacionar, te impediam de crescer, te impediam de falar em público como eu, te impediam de se abrir com pessoas, te impediam de se relacionar mais intimamente com alguém, porque já teve um trauma, um problema lá atrás, isso te traumatizou. Eram esses 300 guardas, eram os porretes, eram as espadas, mas a Bíblia diz que quando eles se aproximam de Jesus, Jesus está orando. Jesus está o quê? Jesus está orando, olha só. E o versículo 4 vai dizer: Jesus está orando, sabendo todas as coisas que viria sobre si, adiantou-se. Vou repetir. Jesus estava orando e sabia do que já ia acontecer. Quando ele soube do que ia acontecer, antes de acontecer, ele se adiantou. Glória a Deus. Em primeiro lugar, você precisa, para acabar com o restante de traumas que está tirando a tua paz, te trazendo insegurança, te impedindo de crescer, te impedindo de romper, te impedindo de prosperar, te impedindo de empreender, te impedindo de fazer tantas outras coisas que você quer fazer. Esses traumas estão te amarrando. É um portão fechado diante de você, e você olha para a largura do portão, para a espessura do portão, para a altura do portão, para a tranca que tem no portão, para os ferrolhos, para a fechadura, sabe, até mesmo para as dobradiças do portão, e você olha e fala: meu Deus, isso é muito para mim, eu não vou conseguir superar. Você vai conseguir superar a partir do momento que, quando tudo isso crescer diante de você mais uma vez, você for encontrado orando. Orando, você tem que estar orando, porque quando tudo isso chegar próximo de você, se você estiver orando, você já teria conhecimento de que isso chegaria até você, e então, quando isso acontecer, você não vai esperar isso chegar e te derrubar novamente, você vai se adiantar. O apóstolo, esqueci o nome dele, ele diz assim, olha, Joel Pereira, uma frase que eu guardei no meu coração e que eu carrego comigo: quem se adianta governa. Repita comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Quando os soldados, 300 soldados no mínimo, fariseus, sumo sacerdote, sabe, Judas, o auxiliar do sumo sacerdote chegou, Jesus já havia se adiantado. Ele estava orando, mas quando eles chegaram, Jesus já estava se colocando de pé. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora, você não é pego de surpresa. Vou repetir, tá? Quando você ora, você não é pego de surpresa. Quando você ora, as coisas acontecem e você já comentou com alguém antes mesmo: olha, eu estou percebendo que vai acontecer tal coisa. Você não é pego de surpresa. Quando você ora, a dificuldade chega até você, o problema chega até você, e você não está mais cabisbaixo, não, você já está se colocando de pé. Você não é pego em posição desprivilegiada. Você já é pego, mas você está de pé, e você não é pego de surpresa. A Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia acontecer, Michel, e se adiantou. Tem gente que espera o negócio, a casa cair, para depois querer correr para resolver o problema. Tem gente que espera o problema se agigantar para depois tentar solucionar. Jesus está te dando uma orientação muito assertiva aqui agora. Glória a Deus. Aquele que se adianta governa. Prepare-se já para o seu amanhã. Glória, você que tem filho e filha,
A Bíblia fala que nossos filhos são como flecha nas mãos do valente. Sabe o que isso significa? Aleluia, determine um alvo para o teu filho lá na frente. O que é que você quer que ele seja? Onde você quer que ele chegue? Você quer que ele seja mais um em meio à multidão, na malha aí da sociedade? Ou você quer que o seu filho e a sua filha seja alguém, aleluia, que seja uma bênção para a tua casa, para a sociedade, uma bênção para as pessoas, uma bênção para a igreja? Então determine um alvo, direcione o teu filho e a tua filha para lá. Olha, tensione o arco, coloque o teu filho no arco e pronto, solta ele, mas direcione e acompanhe o voo dele, porque você se adiantou antes que chegue a dificuldade. Aponte o teu filho para lá, porque ele vai alcançar o alvo, para a glória do nome do Senhor. Agora, não precisa ser somente do teu filho, não, tem que ser a tua vida também. O que é que você quer para a tua vida? Você tem que ter um propósito, porque quem não tem rumo, não tem direção, não tem um alvo, um objetivo, não vai a lugar algum. Você tem que saber onde você quer chegar, e você tem que começar ontem. Diga assim: eu tenho que começar ontem. É isso aí, já está atrasado. Não começou ainda, por quê? Está esperando o quê? Uma confirmação de quem? Do anjo Gabriel descer e falar: oh, bem-aventurado do Senhor, bendito entre os homens, bendito entre as mulheres, eis que eu farei. Não, 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 pelo amor de Deus. Nós estamos aqui pregando todo dia, dizendo para você: não espere, glória a Deus, adiante-se, porque o Senhor é contigo. É uma palavra de conscientização, de orientação. Quando todos esses problemas chegaram diante de Jesus, Jesus já havia se adiantado. Quando chegaram apavorados, quem sabe esperando um homem forte, truculento, sabe, nervoso, cheio de armas, antes que eles falassem alguma coisa, Judas toma a frente, vai até Jesus. Jesus olha para o sumo sacerdote, para Malco, o servo do sumo sacerdote, para aquele grande exército com lanternas, tochas, porretes, espadas. Jesus olha e diz assim: a quem vocês buscais? Ele não esperou perguntar. Não espere o problema questionar você. Não, levante-se hoje diante do problema e fala assim: pode vir que eu já estou preparado, porque o Senhor já me avisou. Jesus disse: a quem vocês estão buscando? Aí alguém disse assim: a Jesus, o Nazareno, porque o termo Nazareno era desprezo. Era como dizer para alguém hoje: aquele lá que mora na última casa, lá na Palafita, em cima do rio. Nazaré era uma cidade desprezível da região. Tanto que um discípulo, quando fica sabendo que Jesus veio de Nazaré, pergunta para o outro: porventura alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Terra ruim, nada que plantava dava em Nazaré. Ninguém queria morar em Nazaré. Aí ele diz com desprezo: é Jesus, mas não é os Jesus que a gente conhece aí, que era o nome popular. Não, é aquele pobretão lá, de Maré Desci. É aquele pobretão que não tem nem onde morar, mora de favor na casa de Pedro. Quando ele disse assim: Jesus de Nazaré, o Nazareno, a Bíblia diz que toda essa comitiva estava de pé. Quando Jesus diz assim: olha, sou eu, que no texto original diz: eu sou, ego em mim, eu sou, o mesmo termo do Antigo Testamento, que Deus dizia: eu sou, o eu sou me enviou a vós. Quando Jesus diz: sou eu, toda aquela truculência, o texto vai dizer, olha só, o texto vai dizer que eles recuam. Imagine mais de 300 pessoas, Wellington. Quando Jesus diz assim: sou eu,
recuam, e a Bíblia diz, caem por terra. Fique de pé, por favor. Recuaram e caíram por terra. Fazendo uma análise do texto, quando diz recuaram e caíram por terra, escute bem. O texto original vai dizer assim, olha: suas pernas ficaram bambas, andaram para trás, como se tivessem visto um fantasma, e caíram no chão como mortos. Recuaram e caíram por terra. Glória a Deus. Você não pode ser pego de surpresa. Você não pode ser pego de surpresa. Diga assim: eu não posso ser pego de surpresa. Crente não pode ser pego de surpresa. Vai negar para mim que no fundo você já não imaginava. Ah não, pastor, eu não imaginava. Então tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo de Deus não deixa um crente fiel enganado. Pastor, eu não consegui, eu não percebo essas coisas, acontece do nada. Porque está fora da posição, não passou pelo Getsemane. Porque se você passar pelo Getsemane, pela prensa de azeite, o lugar da oração, você nunca vai aceitar uma fala dessa. Nunca vai aceitar. Se você passa pelo monte da oração, se você está lá orando a Deus, sabe, mesmo com todas as suas deficiências e dificuldades, se você ora ao Senhor, você nunca será pego de surpresa, e você sempre se adiantará. Sempre se adiantará. Lembre-se disso. E quando você não é pego de surpresa e se adianta, e você está no Getsemane, no lugar da oração, quando você levantar a tua voz, todas as dificuldades, barreiras e traumas que te impedem de romper vão cair por terra, vão perder as forças. Eles virão diante de você, colocando na tua mente: você não vai romper, não vai fluir. Mas quando você disser assim: sai da minha frente em nome de Jesus, vai cair por terra. Eles vão dizer: não vai ter cura, vai fazer tratamento e não vai ser curado. E com a graça de Deus você vai dizer: Jesus me garantiu vitória. Vai cair por terra, vai cair por terra. Oh, glória! Glória a Deus! Você vai romper. Levante sua mão em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou liberar e você vai reagir. Glória a Deus. Se Deus fala contigo, você precisa reagir. Glória a Deus. Esse era o problema da igreja de Laodiceia, sabe? Não reagia. Ela era morna. Deus falava com ela e ela não tinha sensibilidade de entender que era com ela. Você precisa entender que Deus está me usando para falar com você. E se aquilo que eu falar for alcançar o teu coração, reaja em nome de Jesus, tá ok? Em nome de Jesus, tua casa vai romper. Você vai sair, você vai crescer, você vai prosperar. Deus vai te honrar, o seu filho vai ser salvo, vai ser liberto, tua casa vai crescer e você vai chegar a lugares que você projetou. O Senhor é contigo. Você tem que se adiantar. Você tem que se adiantar. Não espere a má notícia chegar para você dizer: nossa, eu nem imaginava. Você tem que ter imaginação. E a imaginação, na realidade, nada mais é do que o Espírito de Deus te avisando: está para acontecer, vai acontecer, eu estou trabalhando. Oh, glória a Deus. Ei, Deus te projetou para voar voos mais altos. Deus te projetou para prosperar, para crescer, para fluir na mão dele. Glória. Oh, glória!